Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 501 e minguando até 709 dias, 29 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 501 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 39, e com o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 21. É muito importante para que vocês façam o acompanhamento. Eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e outro blog que antecipem a esse. É importante vocês fazerem o acompanhamento de tudo que eu tenho dito dentro deste blog diário. Esse subtítulo que é em específico está ficando muito interessante. Se você estiver acompanhando tudo, eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, ficou muito interessante. Vá lá e confere, né, que ficou muito interessante. Também deixo uma referência desse título, né, Enoque, o Pai da Vida, né, o blog de 471, né? Vocês acompanhem, é muito importante. Esse blog em específico que eu separei desse título, ele é muito, muito explicativo, né? Neste dia, por exemplo, que eu estou gravando este blog de 501, eu entendi que este blog ele foi muito, muito explicativo. Eu fiquei muito feliz, né, de ter muito realizado de me ter me expressado usando aquelas expressão que fora dito. Vocês vai lá e veja, né, tome consciência de tudo que está lá. Vocês vai quando chegar lá, eu tenho certeza que vocês vai compreender. São expressões fáceis de se compreender dentro da sociedade, não é nada que seja complexo. Eu usei as expressões que já tem dentro da sociedade, com esses linguajar, com essas expressões, do jeito que a gente ouve, do jeito que a gente relaciona dentro da sociedade. Ou seja, não vamos ter dificuldade, por mais que seja uma pessoa que tem pouco vocabulário, né? Uma pessoa de 16, de 15, 12 anos, qualquer pessoa é capaz de compreender, porque são expressões que nós já temos dentro da sociedade. Não é nada complicado, não é nada para que vocês possam entender. É uma coisa que realmente vai ser, né, fácil de se compreender. Entenda isso, ok? Vamos então para este subtítulo, né, Intimidade e Relacionamento. Eu eu fiz um blog aqui antecedem esse que ficou muito interessante. Se vocês não viu, vai lá e confere lá, depois volte, porque os blogs diários, são uma continuidade. Todos os blogs diários são uma continuidade. Se vocês não viram o que foram dito desde o início, desde do primeiro blog diário, vejam tudo. Por mais que tenha uma complexidade, né, no áudio, visual, vocês acompanhem. O áudio, você vai conseguir ouvir de toda forma, certo? Quando eu comecei lá no início,
início eu tive dificuldade, né, não fui trabalhando isso, fui evoluindo dentro desse blog diário, mas não significa que os princípios desses blogs diários que não seja importante, ele tenha a importância quanto a esses todos que está sendo produzido por fim. Quando você volte lá para redescobrir o que fora dito lá, o começo da minha expressão ideológica no princípio, isso vai fazer com que suas consciência evolua dentro desse blog diário. Não deixe de acompanhar o que fora dito, Deus do número um, do blog número um. Eu estou no blog de 501, significa que eu já produzi 501 blogs diários, todos os dias, Deus do início que eu comecei, foi a partir do mês, eh, 15 de novembro, eu não tenho mais certeza, ok? Aí se você estiver interagindo com esses blogs diários, vocês vão compreender, certo? Existe uma complexidade na minha expressão, trabalhar numerologia, né? Tudo isso é uma delicadeza, né? Cálculo não significa que, né, que eu não sei matemática, que eu não calculo bem. Eu calculo, eu conheço muito bem de números, entende? O problema é que às vezes eu estou num cálculo, eu vejo uma expressão e eu entendo que a conscientização é mais importante do que os números. Se eu estou falando, vocês têm a consciência, ou pelo menos, né, vai chegar próximo a se conscientizar, então eu largo a numerologia e já vem para a conscientização, que é isso, sobre o erro, sobre acerto, deixando as coisas tudo flexionado e ganhando tudo isso de uma forma natural para que vocês possam compreender de todas as formas, ok? Todas, mas todas mesmo, ok? Eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários e depois vim com a expressão corrida. E também é de costume meu, né, fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Entenda isso. As dimensões sociais, elas se dividem sobre o bem e sobre o mal, certo? A formação do Cristo, ela é uma ideologia, né? Ela ganha uma espiritualidade ou não. Chegando aqui, ela vai se dividindo entre uma espiritualidade do relacionamento social e sobre um corpo emocional, explicando cada corpo em específico, porque os nossos corpos eles são divididos, né, nessa vertical, né? Se você dividiu nessa vertical, você vai ter a horizontal. A horizontal vai dividir em interior e exterior, da forma que está aqui, interior e exterior, né? De uma certa forma, é, um que sobe, né, e o depois desce, depois que termina o tempo, desce para trazer consciência sobre o que é a sua direita, o que é a sua esquerda. E que dentro do espaço do corpo, essa direita vai representar a palavra da vida e na esquerda ela vai representar a glória do comum, sendo isso uma coisa correta para se entender, certo? E depois essa esquerda, ela vai ganhando uma complexidade sobre as ideologias, sobre o anticristo para flexionar os outros corpos, certo? Ou por um ato consciente, ou permanecendo, ou por um ato inconsciente. Que os atos inconscientes, eles ficou parado na espiritualidade, né? Ficou parado com seus corpos emocionais, ganhando, querendo se realizar, mas não se realiza. Quando ele quer e não se realiza, ele cai direto na espiritualidade, porque ele vai se frustrar. Então ele caiu na espiritualidade e vai criar uma crise da mesma forma. Os atos conscientes, ele tem consciência, eles vai para fora, né? E criando essa ideologia mesmo de forma inconsciente, para impedir que os outros atos emocionais se realizem, para que todos ficam dentro da força da união, para que todos caem na unificação, para que o juiz de Deus venha, né? Pela palavra da vida, ok? Entenda isso. Então, vamos então para a expressão livre. Vou ler parte do contexto e depois eu vou me expressar sobre parte desse contexto. Vamos lá. Toda mulher relaciona o marido duas vezes, explicando o corpo da mulher com o dom
espiritual do marido. O marido, ele relaciona a mulher apenas uma vez. Isto explica que o marido sempre vai sentir o corpo de sua mulher e vai permanecer com a sua espiritualidade no ato egoísta deste entendimento. E para que o marido possa sentir o corpo de sua mulher, ele tem que permanecer na sua espiritualidade para prover de vossas experiências no corpo. Isto sim, explicando o corpo de sua mulher. Olha só, vamos entender isso por parte. Vamos lá. Toda mulher relaciona o marido duas vezes, explicando o corpo de sua mulher, explicando o corpo, né, o corpo da mulher com a espiritualidade do marido. A mulher, quando ela olha para o seu marido, ela olha, por exemplo, ela relaciona o corpo dela, depois ela vai relacionar a espiritualidade do marido, certo? Relacionando isso duas vezes, pensando nela e outra vez, e pensando na espiritualidade do marido, porque entenda isso. Nos blogs anterior, eu tenho dito que o marido ele relaciona o corpo dessa mulher. Ou seja, o corpo da mulher vai ser uma referência para a espiritualidade do marido. Mas como a mulher, ela tem que pensar na espiritualidade do marido, porque de uma certa forma é isso que vai trazer segurança para ela, respeito, ela vai entender se o marido dela é de confiança ou não. Entenda isso. Aí ela relaciona o corpo dela, né, e a espiritualidade do marido, ou seja, ela relaciona o marido duas vezes. Mas agora veja o que acontece com o que acontece com o marido. Vamos lá de novo, vamos ler e deixar em detalhe. Para a mulher, toda mulher relaciona o marido duas vezes, explicando o corpo da mulher, né, o corpo dela própria, com o dom espiritual do marido, né? Ela pensa nela e, de uma certa forma, ela relaciona essa consciência do seu corpo emocional para o seu marido, né? Ele não, para o seu marido. Não, vamos lá de novo. Toda mulher relaciona o marido duas vezes, explicando o corpo da mulher com a espiritualidade do marido. O marido, ele relaciona a mulher apenas uma vez. Isto explica que o marido sempre vai sentir o corpo de sua mulher e vai permanecer com a sua espiritualidade egoísta deste entendimento. Quando eu falei que, por exemplo, vamos falar com essa expressão para você entender, ó. Ele relaciona a mulher apenas uma vez. O marido, ele relaciona a mulher apenas uma vez. Ou seja, o corpo da mulher. Ele vai relacionar o corpo da mulher apenas uma vez. Quando ele relaciona o corpo da mulher, então ele vai sentir o corpo da mulher, né? E nele sentir o corpo da mulher, ele vai relacionar ela só uma vez. Porque os dons espirituais dele vai permanecer no ato egoísta. Ele tem que ter esse ato egoísta que eu estou falando, é que o marido tem que ter consciência em tudo que ele faz. A mulher não, ela muitas das vezes ela não tem consciência. Ela vai esperar o marido se agir para que ela possa ser guiado por esse marido, né? Vamos entender isso. E é por isso que eu falo que os atos espirituais do marido, ele ganha uma forma egoísta, independente dessa mulher, porque mesmo porque o marido ele vai deixar de relacionar os seus corpo emocional para relacionar o corpo emocional da sua mulher. A mulher, ela vai relacionar o seu corpo emocional mais a espiritualidade do marido. Ela não pode, de uma certa forma, esquecer da espiritualidade do marido, certo? Se ela quiser sentir alguma coisa por esse marido, ela tem que entender esse marido que, de uma certa forma, está né, ele está mantendo uma consciência espiritual para que ele seja o. Eu não gosto de falar isso, não, mas eu vou falar porque é a expressão do dia a dia. Para que ele seja o cabeça da casa, né? Que seja lá, sei lá. Hoje existe muita complexidade, eu dou voltas em expressões comuns, porque eu não quero que as pessoas peguem essas expressões que já esteja contaminada, né? Que veio com guerras emocionais e tal, mas vocês entendam isso, que se você estiver acompanhando esses blogs, blog diário, você vai entender que há uma diferença entre aquilo que era e aquilo que tem que ser,
na realidade, porque nós relacionamos muitas coisas erradas, né, doutrina religiosas, tradição familiar, e fizemos disso uma coisa, de forma que isso tudo pareça, né, de uma forma, igual a ou, né, igual à realidade daquilo que tem que ser, ok? Vamos lá, o marido ele relaciona a mulher apenas uma vez, né, que esse é o corpo emocional da mulher, explicando que o marido sempre vai sentir o corpo de sua mulher e vai permanecer com a sua espiritualidade no ato egoísta deste entendimento, né? E para que o marido possa sentir o corpo de sua mulher, ele tem que permanecer na espiritualidade para prover de vossas experiências no corpo, ok? Isto sim, explicando o corpo de sua mulher, sempre explicando o corpo da sua mulher. O marido, ele sempre vai sentir o corpo da sua mulher, certo? Ele vai neutralizar o seu corpo emocional para sentir realizado junto com a sua mulher. Só isso que faz um relacionamento, certo? Só isso que faz um relacionamento. Se vocês pegar os blogs diários anteriores a este, né, que é os 4 últimos que eu produzi antes desse, vai estar explicando tudo por detalhe. Aqui eu estou dando continuidade, não, né? Veja como isso, o processo evolutivo, não pega um blog por meio e tenta entender ele por um só blog, certo? Porque existe coisas divididas para que vocês possam entender separadamente, para que vocês ganhem consciência, entenda o que é a composição física e emocional e o que é composição química e espiritual. Certo? Porque para eles ter um relacionamento, o marido ele tem que ter uma química, essa química ela vai representar o dom espiritual do marido e a mulher ela tem que ter esse corpo emocional. Ambos eles vão relacionar isso diferentemente para que dê certo, eles têm que relacionar diferente, de forma que o marido ele vai deixar de sentir o seu corpo emocional para sentir o corpo emocional da mulher. E a mulher ela vai sentir o seu corpo emocional o dom espiritual do marido. O marido ele só vai poder relacionar a mulher uma vez. E qual que é? O corpo emocional da mulher. Para que esse dom espiritual do marido seja uma consciência para a mulher. Porque quando a mulher entender que o marido dela gera para ela segurança, gera para ela respeito, consideração, ela vai se sentir livre para este marido, entende? Ela não vai ter complexidade, ela não vai ter dúvida com a pessoa com quem ela casou. E que hoje em dia ela vai gerando muita complexidade por insegurança, medo, por os dois estar relacionando os corpos emocionais para que todos os corpos hoje, 70%, 90%, vamos dizer isso, 90% relacionamos de uma forma errada, certo? E assim vocês entendam. Já tenho dito isso no blogs anteriores, não vou repetir para que a gente possa seguir em frente. Vamos lá. Vamos para o próximo contexto e fazer expressão livre neste próximo contexto. Vamos entendendo isso. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o mundo do marido é o corpo de sua mulher, ideologicamente falando. Isto, pois, quando a mulher estiver gerando filhos para o marido vai estar provendo para se manter em uma estrutura familiar, aonde o cabeça é a desonra do corpo, explicando que a honra vai permanecer no mundo do marido. E se se for bem, e que bem faremos. E se for bem, E se for bem, e que bem faremos. E se não for o bem, o marido deve permanecer com o seu corpo neutro, para que a consciência do marido não se volte contra o corpo de sua mulher, e gerando uma crise emocional. E esta crise vai explicar a emoção com ambos corpos emocionais. Muito interessante, vocês não acham tudo que está sendo dito não é muito bem esclarecedor, muito bem relativo, né? Muito positivo? Olha só o que o contexto diz, explicando tudo por detalhe.
né? Vamos entender isso por parte. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o mundo do marido é o corpo de sua mulher. Quando eu falei o mundo do marido, eu falei de uma espiritualidade, de uma composição química, de uma sabedoria do homem aplicando no corpo da mulher. Porque a mulher, o mundo do marido vai ser aquela mulher que vai ser aquele corpo físico e emocional. É ela que vai inspirar ele para fazer coisas grandiosas, né? Para fazer, né? Para se realizar junto com a sociedade. De uma certa forma, ele se volta para ela e entendendo toda essa ideia ideológica. Existe forma, né, de eu estar centrado apenas naquele minha família e existe forma de eu estar, né, relacionando todas essas grandezas de Deus de uma certa forma. Entenda isso. Aí ganhando uma ideologia já mesmo, como diz o contexto, ok? Vamos ler de novo para a gente pegar mais sobre este contexto. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o mundo do marido é o corpo de sua mulher, ideologicamente falando, né? Ideologicamente falando. Se eu não quero uma ideologia, eu foco no corpo da mulher, né? De uma certa forma. Aí eu pego, vou cuidar da minha família, eu não quero saber de trabalho social, não quero saber nada, certo? Mas aí, essa mulher, né, dentro de uma ideologia, ela vai explicar o mundo todo, vai o relacionamento mudando. Mas aqui nós vamos focar aqui só mesmo dentro dos nossos relacionamentos para a gente não fazer uma complexidade sobre o mundo ideológico. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o mundo do marido é o corpo de sua mulher, ideologicamente falando. Isto, pois, quando a mulher estiver gerando filhos para o marido vai estar provendo para se manter em uma estrutura familiar. A mulher está lá, né, parindo, né, sentindo uma dor do parto, o homem está preocupado, né, em vai chegar mais um filho, né, e tal. Então ele vai se preocupar, né, em fazer isso, ou seja, a mulher faz o trabalho, né, dá o filho e o marido ele cuida, né, de uma certa forma para que manter uma estrutura familiar. O marido tem que ter essa responsabilidade, essa sabedoria. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sabedoria. Não confunda isso até então. Tá? Deixa o dinheiro bem separado, porque quando ele entra, ele vai gerar uma complexidade. Deixa suas mentes vazias para vocês não fazer relacionamento sobre o dinheiro até então. Vai, foca sempre na origem da formação de Cristo, em tudo aquilo que Deus fez o homem perfeito. Foca somente nisso por enquanto. Não estou dizendo que entenda isso por enquanto, ok? Vamos lá. O marido vai estar provendo para se manter, né, em uma estrutura familiar, aonde a cabeça é a desonra do corpo. Quando eu falei, né, o marido é a cabeça e a cabeça é a desonra do corpo, eu estou dizendo que o marido ele não vai ter honra nesse seu corpo emocional, mas ele vai ter honra no corpo da mulher. Mesmo porque a mulher, ela tem essa capacidade de gerar o filho. É coisa que o marido não consegue fazer. O que o marido consegue fazer? Ele consegue gerar uma estrutura espiritual para eles. A função dele é gerar uma estrutura espiritual para eles, uma sabedoria, né? Alguma coisa que possa ter consciência para que eles possam viver, né, dentro de uma sociedade de uma forma, né, sei lá, de todas as formas, né? Vamos entender isso. O marido vai estar provendo para se manter em uma estrutura familiar aonde a cabeça é a desonra do corpo. Eu expliquei o que é a desonra do corpo? É quando o marido não sente o seu corpo emocional, mas sente a sua cabeça, sente os seus dons espirituais, sente a sua sabedoria. Explicando que a honra vai permanecer no mundo do marido, né? Quando eu falei que a honra da mulher, por exemplo, aqui eu estou falando, explicando que a honra, né, vai permanecer no mundo do marido. Eu acho que falta uma expressão aqui. Vou colocar a honra da mulher para isso ficar claro, né? Porque mais na frente vai ser explicado. Explicando que a honra da mulher vai permanecer no mundo do marido. Por quê? O que eu estou falando da honra da mulher? A sabedoria,
a sabedoria, né, a honra, quando a mulher fala assim, por exemplo, eu tenho um orgulho no meu marido, né, ele é sábio, por exemplo, ela está dizendo que ela está dando honra para ele, está dando uma coisa a mais, fala assim, né, isso, ou seja, todas as mulheres, quando ela fala bem do seu marido dessa forma, é porque ela está dando honra para o seu marido. E muitas das vezes você não precisa ficar expressando isso socialmente, não é nada disso, não é nada para se mostrar, né, certo? Porque se você, quando você queira apenas se mostrar, você vai criar apenas uma vaidade. Não significa que você não tenha que sentir a espiritualidade do marido, não tenha que conversar isso com o tenha. Certo? Mas não tenho essa necessidade, não tenha essa necessidade, porque o sentimento da mulher, ela vai ser bem único, certo? Tudo que você falar para o exterior de corpo pode ser uma realidade, mas também pode ser uma coisa de você querer apenas se mostrar. Se você não está sentindo se realizado, as suas palavras vai ficar em vão. Se a mulher não está se sentindo realizada, a sua palavra vai ficar em vão, vai ficar falso. Por exemplo, eu vejo muita mulher querendo dar honra para o seu marido, mas ela fica triste, ela vai para casa, sabe que o marido dela não é essa coisa toda. Então ela não está sentindo realizado, ela não está completa dentro do relacionamento social. Então as suas palavras vai ficar vazia, entenda? Agora, se é verdade, todo mundo precisa saber, é tudo tranquilo, mas não precisa, não tem essa necessidade de demonstrar ao outro. Por que que eu falo isso? Quando a gente trabalhando a nossa espiritualidade, a gente temos que demonstrar a grandeza de Deus para ganhar uma fama para Cristo, certo? Para as pessoas ver o que é correto, o que é certo, né? Mas aí muitas das vezes, se você não tem uma realização, vai ficar tudo ideológico, ideológico, ideológico. Se você não tem uma realização, vai ficar uma ideológica. É igual eu falo aqui, ó. Se vocês, peço a vocês, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Se vocês não sentiu realizado, nada que vocês fizer vai ser uma coisa boa, porque você tem que se sentir realizado. Você fala assim, olha, eu estou me realizando com Deus, é isso mesmo. Então vá lá, faça a obra completa, se realiza e faça as coisas corretas, entenda? Para que, de uma certa forma, tudo isso venha a ser realidade, entenda isso. Se não tem realidade, é falsidade, explica isso, explica dessa forma, ok? Explicando que a honra da mulher vai permanecer no mundo do marido. O mundo do marido é a sabedoria dele. E se for o bem, e que bem faremos, né? E se não for o bem, né? Quando é a sabedoria do marido, ele vai ter ainda essa responsabilidade sobre a sua mulher. O que que é isso? Olha, isso é muito explicativo. Olha, se vocês entenderem isso, vai acabar com todos os atos machismo, feminismo, né? Homicida, feminicídio, vai acabar com tudo. Explica isso. Olha, entenda isso. Explicando que a honra da mulher vai permanecer no mundo do marido. Se for o bem, né, responsabilidade do marido. Se for o bem, porque o bem vai ficar na responsabilidade do marido. E que bem faremos, pelo dom do marido. E se for, e se não for o bem, o que que o marido deve fazer se não for o bem? O marido deve permanecer com o seu corpo neutro. Eu não estou me sentindo no meu corpo, a minha esposa não está me correspondendo à minha sabedoria, eu fico com o meu corpo neutro, tá? Ela fala, eu fico assim, tá bom. Vamos fazer isso? Vamos, não tem problema, né? Vamos fazer o que você quer fazer. Não vai me matar, não vai me machucar, tá tudo bem, vamos fazer, tranquilo, né? Não vai correr nada risco. Vamos fazer. Aí, seja, ele vai ficar neutro. Eu tenho uma consciência nisso, mas eu não quero manifestar, porque a minha esposa, ela não está reconhecendo meus dons espirituais, então eu tenho que deixar o meu corpo emocional neutro, para que ela se responsabilize por essa iniciativa que ela tá tendo. E que essa iniciativa que ela está tendo pode ser apenas um fardo para ela. Eu não preciso, quando eu tenho uma consciência, uma sabedoria, eu não preciso transferir peso para a minha esposa, porque automaticamente, quando ela assume essa minha responsabilidade, ela vai ficar também com o meu peso. Então, ela vai entrar em juízo por si só. Então, eu fico com o meu corpo neutro. Eu ficando com meu corpo neutro, então ela já vai ter o que ela está procurando dentro da sociedade, seja coisa boa, imaginação, de forma que
Se ela está querendo alguma coisa, está imaginando coisa além daquilo que ela possa, fazer, ela tem que coisar. Então, se eu fiquei neutro com o meu corpo emocional, eu não vou me manifestar em nada. Então ela vai se responsabilizar por tudo. Não é que eu não queira ajudá-la, não é isso. Eu não quero, eh, que ela se machuque mais ainda, porque aquela consciência de querer ser uma coisa, já é uma coisa pesada para ela levar, certo? Agora, se eu for contra essa consciência, vai ser pior ainda, certo? Eu vou criar uma emoção minha para ir com o corpo dela, aí eu vou querer, né? Ah, mulher, você não me respeita, sei que tem lá, o que está acontecendo, né? Ah, aí já começa aquela crise emocional sobre o interesse de querer ser uma coisa, querer. Eu não preciso cobrar de ninguém, da minha esposa, que ela me respeita. Me respeita, tudo bem. Se não respeita, fica com a consciência dela mesmo. Só isso. Eu fico com o meu corpo neutro. Não tem, ah, deixando sempre a sua mulher livre, a sua esposa livre, para que ela tenha consciência nos seus atos. Ah, ela relacionou os seus dons espirituais, está relacionando, tudo bem, tranquilo. Vamos prover aí, vamos fazer um trabalho, né, para a gente ficar milionário, vamos ficar rico, e a gente vão conseguir realizar todos os seus sonhos. Maravilha. Deus pode fazer todos os tipos de grandeza, não pode? Sim ou não, né? Vamos entender isso, ok? E se for o bem, o marido deve permanecer com o seu corpo neutro para que a consciência do marido não se volte contra o corpo de sua mulher, gerando uma crise emocional. Esta crise vai explicar a emoção com ambos corpos emocionais. Eu senti o meu corpo, a minha esposa também está sentindo o corpo dela, vão brigar, vão resolver as coisas na porrada, né? Por exemplo, aí eu bato nela, né? Ela começa a me obedecer, ela vai dizer: "Ai, eu não vou mais bater, que o meu marido é muito forte, blá 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 blá". É confusão, é só para vocês entenderem, é confusão, não vai resolver nada. Você vai acabar numa delegacia ou, né, hoje em dia as coisas estão ficando mais, voltado para que as coisas fiquem corretas, né? Temos tecnologia, temos tudo aí a favor, né, para ter uma proteção. Entenda que quando o homem deixa o seu corpo emocional neutro, ele fica bem flexionado para a sua esposa, certo? O ciúme vai embora, né? As contradições vai embora, todas as coisas, você fica livre, 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 e deixa ela livre também. Ah, ela gostou de você de verdade, ela quer casar com você de verdade, então case com ela, né. Tá te relacionando bem, os seus dons espirituais, você está respeitando o corpo dela, as ideias emocionais, né, a sensibilidade do corpo dela, tranquilo, deu certo, tranquilo. De forma que o homem ganha poder quando ele fica com o seu corpo neutro, ele não perde nada. Agora ative o seu corpo que você vai ver o que vai acontecer. Feminicídio e você pra cadeia, simplesmente isso. Você não pode viver na sociedade porque você não tem uma consciência de um marido, você não tem. Você não tem responsabilidade de um marido, você não tem. É responsabilidade do marido entender a sua esposa e não responsabilidade da esposa entender o seu marido. É sempre assim, né? Ah, o que que o marido deve fazer? Ah, o relacionamento está acabando? Ah, tranquilo, vai embora. É isso que você quer? Tranquilo, você não tem, o marido não tem que disputar aquilo que é bom para a mulher dele, né, sei lá, se ela não está relacionando seus dons espirituais, é porque não tem esse relacionamento que nós queremos que esteja. Tudo é uma fantasia, tudo é uma imaginação, são tudo aquilo que nós criamos, aquilo que nós queremos. Se nós criamos e queremos, não tem realização, não tem. Pronto, acabou, né? Entendemos isso. Cada um compreendeu isso, não teve aquela química, né? Não teve aquela interação sobre o corpo emocional da mulher e sobre o corpo, sobre a química do marido, dons espirituais do marido, aquela espiritualidade do marido, não teve essa conexão, estamos no caminho dividido. O marido pode conquistar sua mulher? Pode, nesses mesmos sentidos que está sendo dito aqui. A esposa pode conquistar o seu marido? Pode, nesses mesmos sentidos que está aqui, relacionando o seu corpo e relacionando o dom do marido. A mulher quer conquistar o seu marido, por exemplo, relacionando o seu corpo e relacionando a, a, o dom espiritual do marido.
O marido quer conquistar a sua esposa, ele relaciona o corpo da mulher. Ele relaciona o corpo da mulher. Respeito, né, relaciona o corpo da mulher, né. Vamos entender isso, por enquanto é isso, né. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, muito interessante. Mais na frente eu vou explicar umas possibilidade de um marido estar relacionando duas consciências à mulher, né, da mesma forma que a mulher tenha duas consciências. Isso tudo vai depender de como a gente vamos, estar, consciente em uma coisa e outra, ok? Entenda isso de todas as formas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.